Mais um conceito para a gente separar aqui: descentralização e desconcentração. Essas são as duas formas pelas quais o poder público ele se subdivide para melhor prestar o serviço público, tá? Pensa o seguinte: imagine que só existisse a União e dentro da União só existisse a Presidência da República. Como que a gente ia prestar o serviço público de saúde? A gente ia ter que ter o hospital, que na verdade já seria controlado ali diretamente pelo presidente da República. Tipo, não faz sentido, sabe? Você teria uma organização administrativa que não consegue administrar nada, na verdade. Por isso que nós precisamos usar essas técnicas aqui para ir subdividindo o poder público de modo que os órgãos possam ser especializados. Quando nós usamos a técnica da descentralização, nós estamos criando entidades, tá? Então, por exemplo, quando a União, lá atrás, decidiu que para fazer bem a fiscalização ambiental, precisava criar um instituto próprio. E aí a União pensou, olha, qual natureza jurídica eu vou dar para esse instituto? Ah, eu vou dar uma natureza jurídica de autarquia, tá? E esse instituto vai fazer o quê? Ele vai fazer a fiscalização ambiental que compete à União. Então vamos criar o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, tá? Então veja, foi uma descentralização, criou uma autarquia, personalidade jurídica própria. Na desconcentração, você não cria uma personalidade jurídica própria, você só cria um órgão dentro da mesma pessoa jurídica. Então, quando lá atrás também a União decidiu que, olha, o serviço de educação é um serviço público muito importante, nós precisamos de alguém, de um órgão, uma entidade, alguma coisa aqui dentro da administração que seja especializada em educação. O que nós vamos fazer? Vamos criar um ministério, Ministério da Educação. Ministério tem natureza jurídica de autarquia? Não. Ministério tem natureza jurídica de órgão público, tá? Ele é um órgão lá de alta hierarquia, mas é simplesmente um órgão público, tá? Então, veja, para o caso da educação, ao se criar um ministério, usamos a técnica da desconcentração. Já para criar as universidades federais, cada universidade tem sua personalidade jurídica própria. Então, no caso das universidades, criamos a descentralização, tá? Então, veja que descentralização, por ter aqui esse em, você lembra que é uma entidade. Você cria uma entidade. Já na desconcentração, esse COzinho aqui, você cria um órgão público, tá? Esse é só um método mnemônico um pouco bobo, mas que ajuda a gente a memorizar essa distinção, tá? Desconcentração cria órgão público, descentralização cria entidade, ok? Vamos lá. Essa é a nossa distinção aí mais simples, a mais banal, vamos dizer assim. Vamos entrar em alguns detalhes agora nessa tabelinha comparativa aqui, tá? Olha só, na desconcentração, nós temos competências distribuídas a órgãos públicos sem personalidade jurídica própria. Os órgãos constituem a administração direta, mas também a administração indireta, tá? Se lembre que nós temos órgãos dentro das autarquias, ok? Os órgãos não podem ser acionados diretamente perante o poder judiciário, tá? Se o Ministério da Saúde causa um dano a você, você não ajuiza uma ação em face do Ministério da Saúde. Você ajuiza uma ação em face da União. Quem vai te defender é um advogado da União. Não é quem vai defender, quem vai fazer a contestação, no caso, né? Não é um advogado do Ministério da Saúde. É um advogado da União, tá? Um AU. Descentralização. Competências distribuídas a entidades dotadas de personalidade jurídica, ok? As entidades constituem a administração indireta ou descentralizada. De vez em quando, examinadores de concurso gostam de fazer cobranças usando algo que todo mundo sabe, mas usando uma expressão que pouca gente conhece, tá? Se na sua prova cair a expressão administração descentralizada, saiba que é sinônimo de administração indireta, tá? Exatamente a mesma coisa, é porque a doutrina muito antiga usava essa expressão administração descentralizada. Entidades descentralizadas respondem diretamente perante o poder judiciário. Por isso que se negarem o provento de aposentadoria da sua avó,
você, como advogado da sua avó, não vai processar a União, você vai processar o INSS, porque ele tem personalidade jurídica própria, ok? Vamos lá. Uma questão aqui, só para a gente ver como o assunto está sendo cobrado, para juiz lá no Paraná. As pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração pública são passíveis de integrar tanto a administração pública direto quanto a indireta. Erradíssimo, tá? Olha só, nós temos pessoas jurídicas de direito privado dentro da administração pública. Temos empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas de direito privado. Ok. Só que todas elas fazem parte da administração pública indireta, tá? Não existe órgão privado dentro da administração pública direta. Essa é uma figura completamente inexistente no direito brasileiro, tá? Então, sempre que nós falarmos da administração pública direta, nós estamos falando de órgãos públicos regidos pelo regime jurídico de direito público, tá? Como nós vimos lá na nossa aula 2, aulas 2 e 3, né? Sobre regime jurídico administrativo, ok? Mais uma questão aqui, município de Curitiba. A descentralização pode ser definida como a realocação de órgãos administrativos despersonalizados. Olha só, essa questão aqui, ela cobra pura e simplesmente a memorização daquele mnemônico que eu falei agora há pouco. Descentralização é a realocação de órgãos administrativos? Não, tá? Descentralização trabalha com entidades, por isso está errado, tá? Se tivesse falado aqui desconcentração, estaria correto, ok? Agora, como falou descentralização, está errado. Simplesmente inverteu o nosso conceito aqui.